queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos ao nosso curso da primeira fase do preparatório para a OAB, aqui no CCJ, curso Cultura Jurídica. Eu sou a professora Isabelle Gravatá, professora de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho. E eu gostaria, ao abrir o curso, fazer aquele bloco assim, de ensinar o meu aluno como ele deve estudar para essa prova. É muito importante o aluno ter consciência de que ele vai fazer uma prova com 17 disciplinas. E que é claro que ele não domina 17 disciplinas, né? Apesar da faculdade formar a gente, vamos dizer assim, numa clínica geral, depois você acaba se tornando um especialista. Tanto é que na segunda fase nós vamos escolher uma área específica. Então, o que eu queria neste primeiro momento? Que vocês entendessem como essa prova deve ser feita, como vocês devem estudar para essa prova. Então, eu dou sempre esse alerta. Nós não vamos fazer 5 anos em algumas aulas. Nós vamos aprender a fazer a prova. E o mais importante, aprender a passar nessa prova. Isto é fundamental. Você vai sair daqui dizendo assim, nossa, mas eu não tinha pensado nesse método, pegar a própria prova. Eu estava fazendo questões. Então, a gente tem que ter uma relação de confiança, de fé. Acredita que nós estamos aqui para você passar. A gente vem aqui, dá a nossa aula, coloca o nosso material, tudo apostando que com esse conhecimento você vai se sair bem na prova. Então, eu preciso que você fique atento ao seguinte. É muito comum o aluno fazer a seguinte pergunta. Professora, e aí não é só para mim não, vamos perguntar para tudo quanto é que é professor. Qual o material que eu utilizo para estudar para a primeira fase? Você já parou para pensar se você compra 17 livros de teoria? Aqueles livros, né, livro de direito, é aquele livro Bíblia, né? Aquele livro gigantesco. Você não vai ter nem tempo para ler aquilo tudo. E mais, você vai ler e vai fixar? Você vai guardar para a sua prova? Não. Então, como é que você precisa estudar? Fazendo provas. Fazendo provas reais, provas passadas. Não tem como você ficar assim, eu vou pegar provas aqui, simulados, provas aleatórias. Não, eu quero a prova de verdade. A prova que a banca aplica, para você conhecer o estilo da banca. Quer ver só? O aluno do direito mal passa no vestibular, ele já está se preparando para a prova da OAB. Engraçado falar isso para vocês, né? Mas é a maior verdade. Porque basta você contar para alguém, olha, eu passei na faculdade, estou fazendo direito. Que vão chegar do seu lado e te perguntar, posso tirar uma dúvida? Já acham que você sabe tudo, porque você passou no vestibular, porque você se matriculou. Gente, eu sou da área de trabalho. Eu me lembro, certa vez, a minha mãe me perguntando sobre eleitoral. E, que eu sou lá de 1500, da época do descobrimento, né? Eu nem estudei direito eleitoral na faculdade. E ela queria saber o espaço do primeiro turno para o segundo turno. Eu disse assim, eu não sei. Ela, mas você não é do direito? Como quem diz assim, como você não sabe disso, né? Então, o que eu quero que você aprenda com esse dia a dia? Que a FGV, ela faz uma questão que é isso, é um problema. Ao invés de você decorar o texto da lei, ao invés de ser complete a lacuna, você vai fazer o quê? Responder a essa dúvida. Eleitoral não cai na nossa prova. Mas assim, quando me perguntam, olha, professora, para ser empregada doméstica, ela pode trabalhar para uma patroa que vende quentinhas? Não. Então, eu tenho que dar essa explicação, porque isso é um caso concreto e isso é o que cai na prova. A prova, quando o professor chega aqui dando um monte de exemplo, não é uma contação de histórias, não. Ela é o que, na realidade, o advogado vai fazer. Tirar essas dúvidas, alinhar essas leads que os clientes estão passando. Então, você tem que treinar sua cabeça para essas questões. É totalmente diferente a primeira fase da segunda fase. Na segunda fase, você vai escrever. Você tem que saber como essa redação vai ser colocada, utilizar as palavras que estão nas perguntas, na sua resposta. Na primeira fase é múltipla escolha. Então, como é que a gente vai estudar? Bom, eu recomendo que você imprima do próprio site da FGV, lá, exame de ordem, entra lá, 3 provas. 3 a 5 no máximo. Você está me olhando, né? Mas, professora, pelo amor de Deus, não, é muita coisa. E, também não adianta você pegar uma prova lá
lá de trás. Sabe por quê? Uma prova muito antiga é uma prova que já está desatualizada. Aí você vai olhar uma resposta e vai ficar meio perdido. A minha matéria mesmo, olha lá, trabalho, processo do trabalho, a gente teve uma reforma trabalhista em 2017. Ah, professora, está falando de uma coisa bem fresquinha, né? Tudo bem, vamos voltar só mais um pouquinho. 2014 teve uma reforma toda na parte dos recursos trabalhistas. E o CPC em 2015, que entra em vigor em 2016. Isso tudo dá uma reviravolta nas questões. Nós temos algumas questões antiquíssimas que não nos servem para nada. Então, por isso, de 3 a 5 provas. Como é que você vai fazer? Você vai primeiro pegar a última prova. Você vai dizer assim, bom, então, se eu for fazer o 25º exame, eu vou pegar uma prova do 24º exame. E o que eu vou recomendar você a fazer? Imprimir 2 vezes a mesma prova. Presta bastante atenção. Se você pegou, e aí eu vou colocar aqui no meu slide para você ver, esse material fica disponível para vocês. Ó, aqui vou explicar como cada uma, mas se você pegou e imprimiu a mesma prova, você pegou a tipo 1, é a branca. Não, Isabela, eu peguei a azul. Ah, eu peguei... Você vai olhar para idênticas. Então, aqui eu coloquei um exemplo, 24º exame. Ó, eu imprimi as mesmas. Imprimi 2 vezes a mesma prova. Por que isso é importante? Porque elas mudam de ordem as questões dentro de cada disciplina, de uma cor ou de um tipo para o outro. Então, eu tenho que ter 2 iguais. Perfeito. Bom, pego uma prova para fazer. Primeira coisa, leitura vertical. O que é leitura vertical, gente? É que você não vai fazendo assim, ó, linha por linha. Não, não, não. Você passa os olhos e coloca do lado que disciplina é aquela. Ah, essa questão é constitucional, essa questão é administrativa, isso aqui é tributário, isso aqui é empresarial, isso aqui é civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho. Opa, então você já viu e já marcou. Você não precisa ler a questão toda, você não precisa ler as opções de resposta para chegar a essa conclusão. Eu brinco dizendo que Tício, Mev e Caio, eles se conheceram no direito civil, formalizaram um contrato e se mataram no direito penal. Eles não começaram a trabalhar, você não encontra uma questão de trabalho que tenha esse exemplo, que tenha esse nome. Agora, se tiver escrito assim, relação de emprego, carteira de trabalho, direito do trabalhador, o que é isso, gente? Direito do trabalho. Então, eu preciso que você tenha essa leitura de colocar quais são as disciplinas, quais são as matérias. Só isso que você vai fazer nessa leitura vertical. Sabe quanto tempo no relógio você tem que gastar para fazer isso? 10 minutos, não mais. Em 10 minutos você fez essa leitura e essa marcação das questões. Você marcou essas questões? Olha, isso aqui é constitucional administrativo. Agora, vamos pegar o vade-mecum. Por que nós vamos pegar o vade-mecum se a prova é sem consulta? Porque nós estamos estudando, nós estamos nos preparando para fazer a prova. Para estudar, eu vou ter que estudar lei. Por onde eu vou começar? Pela questão número 1? Não. Eu vou começar pela matéria que eu mais gosto. A matéria que você mais gosta é a que você mais estuda, provavelmente é a que você mais sabe. Então, você vai lá e, puxa vida, aqui, ó, penal, adoro, né? É o direito que a gente se apaixona na faculdade, porque ele está o quê? Nas páginas dos jornais. Tem gente que tem horror, fala, ai, não, detesto. Eu fico brincando, dizendo, o crime não compensa e tal. Mas, porque a minha área é trabalho. De repente, a sua afinidade é empresarial. Ih, professor, eu gosto muito disso. Eu tive um aluno que ele tinha uma empresa, e aí ele foi fazer aquele negócio, eu não sei nem explicar, né? Mas de fusão, incorporação, sei lá o quê, blá, blá, blá. Aí ele dominava aquilo ali como ninguém. Ele falava, não, civil e empresarial são coisas para mim que são bem tranquilas. Então, cada um vai ter o seu gosto. Qual é a matéria que você mais gosta? Comece por ela. Abre o vade-mecum, procura aquela resposta, dê uma olhadinha, assinale do lado qual é o artigo, a súmula, a lei específica. Não se preocupe com o tempo. Você está fazendo essa prova para estudar. Bom, terminou de fazer essa prova? Professora, deu aquela disparada cardíaca porque eu demorei 3 dias para fazer uma prova. Sim, você está estudando. Calma. Calma, você vai conseguir fazer em 4 horas essa prova. Não mais do que isso. Só que você tem que ir fazendo passo a passo. Ninguém vai correr uma maratona
de um dia para o outro sem ter treinado antes. Então, isso se chama o quê? Treino. Como é que a gente vai, então, fazer esse treino? Bom, não fiz toda a minha prova. Primeiro na leitura vertical, assinalei quais eram as matérias, depois eu fiz fora de ordem. Agora eu vou pegar aquela segunda prova, absolutamente igual, para fazer o gabarito. O que eu observo durante anos e anos quando o aluno está corrigindo uma prova? Ele pega aquele gabarito, que é uma tabelinha, que diz assim, 1A, 2B, 3, e sai assim, ó. Certo, certo, errado, errado, errado. Ele não aprendeu nada. Ele corrige, aí ele fica naquela coisa de ou muito feliz, porque acertou um montão, ou muito triste, porque não conseguiu acertar quase nada. Mas ele não aprendeu com aquela correção. Olha para a minha tela. No momento em que eu marco de amarelo a questão correta, eu estou destacando para as minhas vistas exatamente o certo. Aí eu comparo, ó, acertei essa daqui. E se eu tivesse errado? Aqui estaria marcado certo. Sabe o que vai acontecer com esta prova que está com as respostas corretas, todas grifadas em amarelo? Ela vai ficar na minha bolsa, na minha pasta, debaixo do meu braço. Ela vai fazer parte do meu dia a dia até a véspera da prova. Essa prova gabarito, você carrega o tempo todo. E vira e mexe, você vai parar e vai dar uma olhadinha naquilo ali. Só que olha como é que vai ser a sua lida. Você vai olhar o problema e a resposta é certa. Você não vai nem se ligar no que está errado. Isso é um processo de fixação, de memorização. Ah, professora, mas você acha que a questão vai ser repetida? Eu vou te assegurar que as questões não podem ser idênticas. Isso está escrito no edital. Ok, mas elas tratam do mesmo assunto. Então, lembra que você abriu o vademecum que você estudou? Então, você sabe a resposta daquele tema. Quanto mais se você começou pela matéria que você mais sabe. E por que eu estou falando para vocês dessa estratégia? Para segurança. Quando você começa, eu sei, marquei, esse aqui também sei. Você está feliz, felicidade, gente, olha, você está com brilho. Aí, de repente, chega naquela matéria que você não sabe nada, só que você já fez tantas que você sabia, que aquelas que você não sabe nada, você até se dá o direito de chutar. Unidunite. Tanto faz. Tem chute técnico, tem chute que é de qualquer jeito, tem o chute que eu digo que é o chute da reza, né? Que você faz Ave Maria, tem o unidunité. Então, beleza, você pode fazer isso? Sim, com aquelas matérias que você realmente não sabia nada com nada. Agora, pensa aqui comigo. Quantas vezes na sua vida você saiu de uma prova e disse assim, ué, era a resposta tal? Eu nem observei isso. Caramba, uma matéria que eu sabia. Aí você para e pensa assim, papei mosca. Por que você papou mosca? Porque você estava cansado quando você foi fazer uma questão que você dominava. E aí o teu cansaço te traiu e você errou uma questão que já era dada para você, já era fácil. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Eu quero que vocês façam as questões fora de ordem, para que quando vocês estiverem assim, bem cansados, vocês estejam naquelas questões que não faz diferença nenhuma, porque você já não sabia mesmo. Então, aquelas ali, o que vier é lucro. Mas você não vai perder de bobeira uma questão que você é bom. E aí vem um detalhe importantíssimo para essa prova de múltipla escolha. Acredita em mim, tá? Olha só, essa sim é certa. Marcou? Acabou. Você não volta mais naquela questão. Isabelle, eu li A, B, C, D. Não achei nada. Pula. Não empaca. Vai para outra. Ó, a hora está correndo. Pula. Não pode empacar. E por que eu falei assim? Marcou, não volta. Por que a prova ela é de múltipla escolha? Aliás, uma coisa que eu sempre faço assim, é elogiar a forma de avaliação da OAB. Não me matem por conta disso, até porque, às vezes, eu falo isso, o aluno fala assim, é fácil falar porque você não fez a OAB, porque como eu sou lá de 1500, na minha época não tinha prova da OAB, a gente fazia uma aferição no núcleo de prática jurídica. Eu dou aula desde o primeiro exame de ordem, setembro de 1996 foi a primeira prova.
As provas eram isoladas. Depois nós tivemos a CESP, com algumas seccionais reunidas. Depois veio a FGV com a unificada. Então, a cada exame eu estou ali. Eu aprendo com você, meu aluno. É você que me dá um retorno, você me dá esse feedback. Eu vou olhando ali. E aí, quando eu digo assim, é uma prova, em termos de aferição, ela é bem completa, porque você tem uma múltipla escolha, você tem uma discursiva que tem a peça e tem questões. Você vai aferir o candidato de todas as formas possíveis. Você vai verificar escrita, você vai verificar segurança, você vai verificar estrutura processual e técnica em uma peça. Então, você está, para todos os lados, você está aferindo aquele sujeito. Te digo uma coisa, hein? Só faltava ter oral, que era o poder da argumentação do advogado. Tirando isso, é uma maneira de você, de forma bem completa, testar o candidato. Ah, mas não é justo. Mas esquece isso, gente. Tem que fazer a prova, então vamos embora para a gente passar. O que a gente tem que fazer são os 40 pontos aqui. Acertou 40? Beleza, vamos embora para a segunda fase. Então, preste atenção. O aluno que volta na questão que ele já fez, imagine só, eu li a questão 70, eu marquei a letra A com a maior segurança, porque aquilo que vem à sua mente, ao seu insight, aquela luz, marquei, terminei a minha prova. Com 4 horas, olhei para um lado, olhei para o outro, e todo mundo está assim, com aquelas carinhas assim de desespero. E me deu aquela angústia, por que será que eu acabei antes de todo mundo? Porque você estudou, essa é a diferença. Por isso que você tem que lembrar, olha só, no universo de não sei quantos mil inscritos, quantos estão estudando de verdade? Será que você mesmo já não tentou fazer essa prova outras vezes sem estudar? Fez por fazer, foi lá, me inscrevi. Não, então, peraí, você estudou, então você marcou. Quem relê, isso já está mais do que provado. Quem é da área de educação e estuda a avaliação, a prova de múltipla escolha, a função maior dela é testar a segurança de um candidato. Você já pensou perguntar para um advogado uma dúvida e ele te responder, é isso? Daqui a meio minuto ele, não, peraí, mudei de ideia, eu acho que... Ele vai te dar 4 opções? Não, ele tem que ser certeiro, não é isso? Segurança. Se eu fosse reler a questão 70, eu ia marcar... não é A não, gente, é B. Se eu relesse pela 3ª vez, eu ia achar que era D. Se eu fosse para a 4ª releitura, eu ia encontrar um jeitinho de ser C. Por quê? Quem está relendo, está inseguro. E vai encontrar uma justificativa para cada resposta. Aí, vamos lá. Sai da prova, encontra o amigo e diz assim, aquela questão 70, o que você marcou? Eu marquei que a Solange não tinha direito ao adicional de periculosidade. Não, eu marquei a D. Não, mas D não, era A. Aí a pessoa vira e diz assim, você sabe que eu tinha marcado a A, mas eu fui reler e acabei marcando a D. Aí diz que é a lei de Murphy. Claro que não. Caiu na prova de múltipla escolha pela sua insegurança. Então, qual é a dica? Marcou, não relê, não remarca. Você vai, terminar de fazer a sua prova e passar as respostas para o cartão resposta. Isabelle, mas e aquelas questões que eu pulei, que eu não sabia? Você volta e faz. Quando tudo estiver pronto, aí sim você vai ao cartão resposta. Não se marca o cartão resposta pulando. Essa daqui eu não sei ainda. Não, você marca de uma vez para não ter erro. Isso é um erro primário, né? Eu perdi essa questão porque eu não marquei no cartão resposta corretamente. Eu esgano, tá? E, já vai aprendendo comigo o seguinte, só tem 2 orelhas, hein? Puxo uma, daqui a pouco puxo outra. Está me devendo parte do corpo, né? Porque eu vou esganando, Então, presta atenção. Aluno do CCJ não vai remarcar questão de múltipla escolha. Não vai ficar relendo. Não vai ficar marcando cartão resposta enquanto faz a prova. O cartão resposta vai ficar para o final. E como é que ele vai fazer em termos de tempo? Eu disse que são 5 horas de prova, mas que você vai fazer em 4 horas, né?
Ai, professora, você está engolindo aí 1 hora de prova? Não, não, não. É assim, absolutamente testado, treinado. Olha, quanto tempo que eu tenho aí de praia para dizer isso para vocês. De estrada, eu venho dizendo, repetindo. Aprende com esses cabelinhos brancos aqui. Olha a voz da experiência. Sabedoria dos chineses, né, dos orientais. Os japoneses falam o quê? Vamos ouvir os nossos avós. É isso, gente. Aprende com quem já viu muita gente passando por ali. Olha só. Você vai fazer fora de ordem, então você vai fazer com uma dinâmica boa de prova, você não empaca. Quando você chegar no final das questões que você gosta, agora eu terminei tudo que eu gosto, vou para aquelas questões chatésimas, levanta, dá uma esticada no corpo, aí vai no banheiro, lava o rosto, bebe uma água, come um chocolate e volta para fazer aquelas outras questões chatas. Professora, como assim eu vou fazer meu recreio? Você vai levar a sua água, você vai levar o seu chocolatinho. Vai sim, porque a gente está acostumado a fazer isso. Você já tentou ficar estudando 5 horas sentado sem levantar? Você acha que no final de uma página você vai falar o quê? O que eu li, né? É óbvio que você perde a concentração. Se uma criança se concentra 15 minutos, você sabe quanto tempo um adulto se concentra? 20. Qual é a diferença? A criança sai da brincadeira e não volta. O adulto, ele vai, daqui a pouco ele volta. Eu, quando estou em sala de aula com os meus alunos presenciais, é muito engraçado, porque eu faço isso na faculdade com eles. Logo no primeiro dia de aula, eu digo assim, gente, olha só, eu queria um desafio. Vamos pegar uma folha de papel, vamos colocar do lado e eu vou começar a minha aula. E se do nada vier alguma coisa na sua cabeça, do tipo, preciso ligar para marcar um dentista, você vai escrever isso no papel. Porque no final da aula, a gente vai ver quantas vezes a gente ficou disperso. É isso, a gente está concentrado, mas aí tem uma dispersão. Por que você acha que no dia da prova você vai ficar 5 horas ali congeladinho e... Não, professora, essa prova eu vou conseguir ficar... Não, você vai ficar lendo e não vai estar aprendendo, não vai estar absorvendo, não vai estar entendendo. Então, parou, respirou, foi no banheiro, voltou. Agora eu vou fazer a parte chata e depois eu gastei só 4 horas. Eu tenho a maior tranquilidade para marcar o meu cartão resposta e ir embora. Bom, mas para eu chegar a esse ponto, né, de treinar com este tempo, eu disse para vocês que eu queria de 3 a 5 provas. Aqui no meu slide, eu peguei 24º exame, 23º, 22º, sempre mostrando assim, como é que eu quero. Aqui você faz e aqui está com o gabarito absolutamente certo. Agora, qual vai ser a diferença, né, da sua primeira prova, que é a última, né? O último exame. Você fez com vade-mecum do lado, não foi? Já a penúltima prova, vamos imaginar o 23º, que é a segunda que você vai fazer, você já não vai mais usar a lei. Então, preste atenção, comece pela última. Fazendo com vade-mecum. Olhando a fundamentação. A seguinte, você já faz sem a lei. Você não vai usar a lei. Puxa, professora, eu tinha utilizado 3 dias para fazer a primeira prova, a segunda eu fiz em 1 dia. E você percebeu que em várias questões os temas já vinham assim, porque você já tinha lembrado, pesquisado. Certa vez, eu fui andar de bicicleta com o meu pai. Olha só, tem ideia de que meu pai tem 76 anos de idade. E eu fiquei pensando assim, gente, será que meu pai vai andar de bicicleta comigo? E eu mesma pensei, e eu? Há quantos anos eu não ando de bicicleta? E ele sempre me disse assim, uma vez que você tem andado, se você aprendeu, depois você vai embora. E é exatamente isso. Você aprendeu essa matéria lá na faculdade. O vade-mecum fez você lembrar. E aí depois você vai embora. E dá super certo. A gente foi primeiro assim, depois já estavam os dois equilibrados e vamos embora. Então, olha aqui. A terceira prova, você já bota o tempo para ser controlado. Bote um reloginho à distância. Acostume a fazer essa prova sem o celular por perto, porque no dia você tem que estar sem celular, sem relógio. Então, bote a distância. Nós estamos numa fase assim, né, em que tudo para a gente tem que ter o celular. Se você sai de casa e esquece o celular, parece que está faltando uma parte do corpo. Então, a gente tem que ir se acostumando, porque senão você faz a prova agoniado. Será que alguém me ligou? Será que tem alguma mensagem? Será que... E aí o celular tem que ficar lá, longe de você, num saquinho, desligado e tal.
Então já vai treinando assim. Deixou lá longe de você. Beleza? Mas eu tenho um reloginho só para que na terceira prova eu já administre o tempo. Eu já veja que eu preciso tão somente de 4 horas para fazer essa prova. Isabelle, são 80 questões. Mas olha aqui, ó, não esqueça de mapear a prova. Porque você começa pelas questões mais fáceis. Então, essas 80 questões, que dividida em 4 horas, vão dar cerca de 3 minutos para cada questão, você vai ter toda a certeza do mundo que as mais fáceis você faz em segundos. Você faz assim, ó, rapidinho. As mais difíceis é que você lê um pouquinho mais e tal. E aí eu vim com a minha recomendação final, imprimir sempre 2 provas iguais, uma para você fazer e a outra que você assinala em amarelo apenas a resposta correta e anda com essa prova colorida de amarelo até a véspera da prova. Se você andar com essas 3 provas, e aí é muito engraçado, né? Porque nós somos online e um belo dia estou eu assim nas lojas americanas, pense bem, de férias, e aí me vem uma aluna e fala assim, Gravatá! Aí eu... Oi, porque a gente não sabe quem é o nosso aluno, mas o aluno nos conhece. Você não vai acreditar, eu estava até ontem na minha bolsa com aquelas provas amarelinhas marcadas, porque aquilo foi ótimo, passei na primeira, passei na segunda, e não tinha tirado ainda da minha bolsa as provas em amarelo. Então, é esse retorno do aluno que passou, que fez isso e que deu certo, que faz a gente vir até aqui e ter a certeza da aprovação de vocês. Agora, não adianta de nada você ligar o seu computador, assistir o meu vídeo e não colocar a mão na massa. Se você não colocar a mão na massa e começar a fazer, se você não sentir a ordem da prova, quando eu digo, faça primeiro uma leitura, que é o mapeamento de prova, seria muito simples chegar aqui e falar assim, olha, da questão 1 à questão tal da... Só que um belo dia, eu me lembro que assim, durante muitos anos, trabalho era 70 até 80, 70 até 75 era trabalho, 76 a 80 era processo do trabalho. Então eu falava assim, eu estou lá no final da prova. Um belo dia o que faz a FGV? Inverte a ordem. Porque de uma cor para outra de prova, eles não mudavam a ordem de matéria, mudavam a ordem das questões dentro da matéria. Agora, nesse lindo exame, salvo engano, foi o 21º, eles resolveram mudar a ordem das matérias. Então, lembra que trabalho estava lá de 70 até 75 e processo... Eles botaram trabalho na 30. Aí o aluno eu vou fazer trabalho, que já ia lá para o final. Quando chegava no final, eu olhava penal, olhava uma matéria que ele não sabia ler com CRE, a prova mudou. Ai, meu Deus... Aí você passa por aquela meia hora até cair a sua ficha de que não, só mudou a ordem da prova. Aprendam uma coisa e vocês vão ter toda essa assessoria no curso. Isso é uma coisa bem fantástica que a gente programou para vocês. Você só tem um único inimigo, é o seu emocional. Você precisa manter o equilíbrio para fazer essa prova. A pressão é muito grande, é aquele grande divisor de águas, né? Porque você é um estagiário e você será um advogado. Mas se você não passar na OAB, você vai dizer assim para mim, Isabelle, eu sou um nada. É literalmente isso. Isso é um peso que a gente carrega. Então, não, peraí. Vamos pensar então no seguinte, não precisa ficar espalhando para todo mundo que vai fazer a prova da OAB. Estuda, quietinho, vai lá e faz bonito. Professor, eu estou no 9º período. Eu acho uma maravilha, porque você faz... mais relaxado, você não faz com aquela obrigação de passar. E segue essa técnica. Se você seguir essa forma de estudar, eu tenho toda a certeza de que você vai passar. E você vai dizer assim para mim, Isabelle, eu estou fazendo essa prova numa rapidez incrível, porque você já sabe detectar quais são as matérias, as questões que tem aquelas matérias que você sabe mais. Pessoal, lembra daquela máxima de que se conselho fosse bom, né? A gente não dava, a gente vendia. Pois bem, vocês compraram um curso. Então, pelo amor de Deus, para vocês o conselho foi até vendido, né? Então, não deixem de fazer isso, né? A mãe, quando fala assim, leva o casaquinho, vai sentir frio, olha o guarda-chuva. Não acontece? Então, eu estou avisando, treinar, porque vocês passaram 5 anos, 10 períodos, fazendo uma prova por dia. E quando no calendário de prova vinha uma prova seguida da outra, 2 difíceis, vocês ainda pediam para mudar o calendário para ficar uma fácil e depois uma difícil. Então, fazer 17 disciplinas num dia só
não pode te surpreender. Se você se preparar para isso, você pode ter toda a certeza de que você vai acertar as 40, que são as questões necessárias para passar. Ai, professora, estou confiante. Deixa eu só te dar um recado, 39 não passa. 40, não é isso? 40. Então, vai lembrar, o 39 não passa quando você tiver aquela vontade louca de reler uma questão. Você vai dizer assim, não posso fazer isso, porque senão a Isabelle, ela vai me assombrar. Por quê? Porque se você for remarcar, você vai acabar errando. Então, tomem bastante cuidado com isso. Eu queria que vocês assistissem essa aula agora, logo no início dos estudos, para que daqui até a prova, vocês usassem esse método de treinamento. Não quero que vocês peguem uma matéria por dia para treinar. Eu quero que vocês treinem a prova real. Combinado? Então, a dica está dada. Espero que todos vocês aí se dediquem bastante ao curso, cada um com uma disciplina que vai gostar mais, com um professor que vai ter mais afinidade, mas todos com a possibilidade e a capacidade de acertar 40 e de passar nessa primeira fase. Ok? Então, bons estudos, pessoal!